Fala Fiel, e o Corinthians perdeu a primeira partida do ano, né? Vamos falar sobre isso e tentar entender por que o Corinthians perdeu pro Ituano, um dos times mais fracos do Paulistão. Meu nome é Rodrigo e você está no Sofá da Fiel, lugar onde a torcida corintiana tem a sua voz. Bom, Fiel, vamos falar um pouquinho aí do jogo que o Corinthians perdeu, o segundo jogo do ano contra o Ituano. Eu vou deixar rolando os lances aqui no fundo aqui, é do canal Bola na Rede. Não esquece de se inscrever lá no canal deles também, pegar a edição deles aqui e vamos falar um pouco do Corinthians e Ituano. Bom, gente, vamos lá. Corinthians perdeu o jogo, foi um jogo feio, cara, um jogo truncado, sabe, todo mundo errando muito passe, depois de determinado ponto, até abriu um pouquinho o jogo, que a galera começou a ficar cansado, segundo jogo do ano, condicionamento físico não tá em dia ainda, e ainda o Corinthians tem alguns jogadores ali que estão entregando muito abaixo do que se espera deles, né, vamos lá, começar a pontuar esses caras, são 4 pra mim. Yuri Alberto, cara, o que acontece com esse cara? Ele não consegue fazer gol, velho, ele não consegue fazer gol de jeito nenhum, já faz muito tempo e fica todo mundo, ai, calma, ele tá sem confiança. Cara, já faz muito tempo que ele não faz gol. Ganhou 1,5 milhão por mês, cara. Ele tem que entregar mais. Matias Rojas, falaram que o problema dele é que o Corinthians estava devendo pra ele, por isso que ele não estava jogando bola. O Corinthians foi lá e acertou. Cadê o futebol dele? Eu até não exijo que ele seja um maestro que jogue muita bola. Lógico que eu quero que ele faça isso, mas não vou exigir no começo. Mas, porra, entrega um pouquinho mais, né? De vontade, carrinho, correr, lutar. Pelo amor de Deus, cara. Você ganha uma bala por mês aí pra ficar entregando esse futebolzinho cansado aí. Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Aí a gente pula pro seu Maicon também, né? O seu Maicon, cara, faz quanto tempo que esse cara tá aí no Corinthians? Ele teve uma boa fase quando ele voltou ali contra o Boca Juniors, que ele fez os gols e tal, mas depois ele machucou, se eu não me engano foi contra o Flamengo lá, nunca mais voltou mesmo, cara. Parece que o cara se arrasta em campo, o cara não consegue entregar nada e eu não sei o que o Mano Menezes vê nele, porque assim, sempre que eu vejo as jogadas dele, ou ele erra o passe, ou ele erra o gol, ou tipo assim, ele fica pra trás na marcação, alguém passa por ele, cara, e eu não consigo entender o que o Mano... E além de tudo, o Mano criticou o Ranieri, cara, pra mim um dos melhores jogadores do Corinthians nos últimos 2 jogos, né? Lembrando que o Rodrigo Garro ainda não estreou, o Corinthians pagou, mas acho que não pagou tudo, então tá um entrave ali entre o Corinthians e o Tajeres. O futebol do Hugo também é um futebol bem burocrático, né, cara? Assim, nada demais até agora, o cara não faz feio, mas também não faz nada para ajudar o time no ataque, né? Pelo menos não tá entregando na defesa ali, então por enquanto tá ok. Félix Torres... Cara, um monstro jogando bola. Até agora tá muito bem, uma antecipação, explosão. O cara tá bem, ainda tá se adaptando ao futebol brasileiro, ainda tem muito pra melhorar. Ranieri, pra mim, cara, uma das melhores contratações, né? O cara me lembra até o Ralf jogando bola. Até é complicado falar isso, né? Porque o Ralf, durante anos e anos, cara, foi o pitbull ali do Corinthians no meio campo, né? E o Ranieri tá mostrando que ele é parecido. Não sei se vai continuar desse jeito, mas até o presente momento o cara tá muito bem. Bom, falei dos lados positivos do Corinthians, os jogadores aí. Tem o lado negativo aí que eu já falei, do Matias Rojas, do Yuri Alberto, e tem também o Cássio, né, que no final do jogo, depois do Corinthians ter perdido, né, reclamou bastante, né, falou que o Corinthians precisa contratar, tanto que o Caetano sai e entra um volante, o Iago, para jogar na zaga, que você vê que o Corinthians não conseguiu nem completar o número de jogadores que precisa, né, que pode ter no banco, ainda levou a molecada do porque tem a Copinha, que tá, o Corinthians vai jogar a final da Copinha, e o Cássio falou, cara, precisa contratar, velho, a gente precisa de jogador, a gente não tem jogador pra enfrentar essa maratona de jogos que serão, né, tanto que o ano passado, antes do Campeonato Brasileiro começar, ou na primeira rodada, segunda rodada, o Cássio deu uma entrevista falando, o Corinthians precisa contratar, o Corinthians vai enfrentar o Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos anos. E, obviamente, seu Duílio e companhia, né, Alessandro não contratou e o Corinthians acabou brigando pelo rebaixamento para não cair, né, cara? Se eu não me engano, foi na penúltima rodada que ele escapou ali do rebaixamento, mas assim, passou perto dessa vez, né? Então, a gente precisa montar um time forte para não ficar passando essas raivas, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, né, vai ficar mais um ano aí, passando raiva o ano todo, cara. Fomos eliminados aí da Copa do Brasil, fomos eliminados da Sul-Americana. O Fortaleza atropelou a gente, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Tem que montar um timinho bom aí pra brigar. Pelo menos, assim, um time pra brigar e pro ano que vem ter um time mais forte ainda, né? Que geralmente, como tá numa reconstrução de time. E se você estiver gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo que acontece no Coringão. Isso fica um pouquinho mais complicado. Até você achar as peças corretas, entender como o jogador joga, colocar, arrumar ele ali, arrumar o jogo, demora um tempinho. O Mano tá fazendo isso. O Mano não é a melhor opção que eu queria no Corinthians, mas é o que tem, cara. Então tem que aceitar o que tem. Colocar ali, confiar no cara, confiar no presidente, que o Corinthians também, cara,
tem um presidente que tá aprendendo a ser presidente sendo presidente. Não tem muito o que fazer, cara. O cara tá ali, ele não tem muita experiência. O Rubão já teve uma experiência meio traumatizante, né? Que ele era o gerente de futebol lá quando o Corinthians foi rebaixado. Então, cara, o cara tá aprendendo, então vamos dar um voto de confiança pra ele. Teve seu lado positivo até agora, fez suas besteiras com o Mateuzinho, com o Lucas Veríssimo, teve seu lado bom, ele conseguiu o patrocinador, depois falou aquela besteira lá que o patrocinador ia pagar a multa e na verdade quem ia pagar era o Corinthians vai perder, sei lá, 30, 40 milhões, né? Cara, não tem problema, vamos torcer pro cara dar certo. Obviamente, se começar a fazer cagada, a gente vai cobrar também, cara, a gente quer apoiar porque ele se dando bem, o Corinthians se dá bem, se dando bem é o time que a gente torce, gente, então tem que apoiar o cara. A gente tem que torcer pro Augusto Melo contratar bons jogadores, se eu não me engano ele tá numa viagem pra Europa agora, contratou aí um gerente de futebol aí, o executivo de futebol que eles falam, né, o Fabinho Soldado, ex-jogador de futebol, falou que não ia contratar ex-jogador de futebol, que ele ia contratar profissionais da área, mas cara, na atual situação não dá muito pra esperar, já era pra ter, pra mim seria o Alexandre Matos, cara, pra mim eu acho que ele deveria ter contratado o Alexandre Matos, como executivo de futebol, foi atrás do Rodrigo lá, Rodrigo Caetano, não deu certo, o cara quis ficar no Galo, não sei o que aconteceu direito ali, mas pra mim, eu acho que o Alexandre Matos seria o mais indicado, e aí o cara foi pro Vasco, né? Então, cara, paciência, vamos acreditar que esse Fabinho Soldado vai melhorar o Corinthians, que ele vai conseguir trazer jogadores e principalmente vai fazer contratos pra gente não ficar passando vergonha por aí, né? Pelo amor de Deus. Deixa nos comentários aqui embaixo o que você acha do Matias Rojas, do Yuri Alberto, do Fausto Vera, o que eles vão contribuir pro Corinthians esse ano. E também fala um pouco também do Ranieri, que até agora tem sido a melhor contratação do Corinthians junto com o Félix Torres. Deixa nos comentários aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.